Boa tarde a todos. O título que dei a essa mensagem, que também vai ser dividida em duas partes, é Firme-se em Deus, pois a forte sacudidura começou. Então esse é o conselho de Deus, né? Que nós nos firmemos nele, porque estamos em plena sacudidura no meio do povo do Senhor. Agora a pergunta é, por que haver uma sacudidura no povo de Deus? Esse termo sacudidura é uma figura de linguagem, uma sacudidura é um termo da agricultura, né? Tomado da lavoura, da vida no campo, em que uma peneira, ela sacode o grão e a palha sai, e somente fica na peneira aquilo que é bom da semente. Então, representa a mudança daquela colheita de um estado de impureza para um estado de pureza. Esse é o objetivo da sacudidura. Sacudir o povo de Deus para tirar a escória, aquilo que não presta, aquilo que não vai ser levado para o celeiro do Senhor. Então, sacudir significa peneirar ou purificar, tem o mesmo sentido. E Amós 9, de 8 a 10, já falava da sacudidura. Vamos ler Amós 9, de 8 a 10. Fala assim: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre as nações. Quem é a casa de Israel? A igreja, nós, a igreja, isso. Assim como se sacode o trigo no crivo, aquela peneira, né? Sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Então a gente vê que a sacudidura, na verdade, representa um juízo sobre o povo de Deus. Porque quem está sendo sacudido? Todo o povo de Deus, toda a igreja. Aqui nós não estamos falando de obra denominacional, obra de sustento próprio. Todos estão sendo sacudidos. E em Testemunhos Seletos, volume 2, 548, a irmã White fala assim: estamos no tempo da sacudidura. Então isso significa que a sacudidura começou lá atrás. Vocês estão vendo que o alto clamor começou lá atrás, a chuva serôdia começou lá atrás. Então a gente vai ver que tudo começou naquela época. Estamos no tempo da sacudidura. E o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade e se não obedecem os seus mandamentos por palavras e ação. Então Deus não vai desculpar aquele que sabe o que tem que fazer, que conhece a verdade, mas que continua na vida de mornidão, aquela vida, aquele estado nauseante que é a igreja de Laodiceia. Porque a testemunha fiel e verdadeira fala que está a ponto de vomitar da boca. Porque vocês já tentaram tomar uma água morna de manhã em jejum? É horrível, né? Dá vontade realmente de colocar para fora. E é exatamente essa situação. Não é quente nem frio, é morno, é nauseante. Essa é uma situação de letargia espiritual, de mornidão, de indolência. E primeiro volume de Testemunhos para a Igreja, 429, ela fala: vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Então a sacudidura que começou lá, porque a gente sabe que aquele momento era a época em que Jesus viria, logo 2 anos depois de 1888, vocês sabem disso. Então tudo já estava pronto. Sacudidura, chuva serôdia, as pessoas estavam sendo seladas. Então assim, tudo já estava pronto, mas não aconteceu por causa da incredulidade. E hoje nós estamos em plena sacudidura. Nós estamos sendo joeirados, que é um outro termo, né, para sacudidura. Chegou o tempo em que tudo que pode ser sacudido será sacudido. Só o que estiver firme vai permanecer. Todo caso vem a julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e os adoradores. Isso é muito sério. Ele viu um anjo, né? O profeta viu um anjo medindo
o templo e os adoradores. O que significa essa cena de medir o templo e os adoradores? Alguém consegue me fazer uma analogia com algo que está acontecendo hoje? Juízo investigativo. Então, ele está medindo o templo e os adoradores, o juízo investigativo que está acontecendo hoje no Santuário Celestial. Nós vivemos, às vezes, aqui na Terra, como se nada tivesse acontecendo lá no céu. A gente vive de uma forma tão dissoluta a cada dia, achando que os nossos pecados são tão banais, são tão simples, e esquecemos que estamos diante de um Deus vivo, que está agora julgando individualmente cada um. Ele não julga a igreja como um todo. Ele julga individualmente, um por um, cada um de nós. Hoje nós ainda temos um advogado que está no céu, pleiteando através dos méritos do seu sangue por cada um de nós. Mas logo, logo, esse advogado vai cessar a sua missão. E ele vai falar, está feito. Que o justo continue praticando justiça, porque não tem mais como se perder. E o ímpio continue na sua maldade, na sua impiedade, porque não tem mais como se salvar. Então, mais uma vez eu pergunto, por que uma sacudidura na igreja? Não seria mais fácil Deus pegar os consagrados, os reavivados e reformados, e já dar a chuva serôdia para eles? Não, por quê? Há necessidade desse joeiramento. Muitos pensam que, eu já vi pessoas falando que a sacudidura é para tirar os dissidentes de dentro da igreja e para ficar dentro da igreja só os fiéis. Irmãos, olha, na verdade, a sacudidura é espiritual. Não é entrar e sair da igreja, é algo espiritual. É entrar e sair, ou sair, né, da mensagem, da verdade. Então, claro que vai haver depois, na última fase da sacudidura que a gente vai ver, uma separação, mas a gente vê que é espiritual. Porque a gente vai ver ainda hoje os não consagrados continuarem dentro da igreja. E atuando plenamente dentro da igreja, os não consagrados. E né, isso a gente está vendo. Então, vamos ver qual é o motivo. Primeiro a gente precisa definir o que é a igreja de Deus. O que é a igreja? A casa de Deus, vamos ver? Nós vemos contrastes em duas situações do povo de Deus hoje, como eu falei para vocês ontem. Nós temos a igreja do Apocalipse 12 e a igreja do Apocalipse 3 dentro da nossa igreja. A igreja do Apocalipse 12 é aquela que o dragão irou-se contra a mulher é a igreja, mas a guerra dele não é contra a mulher. A guerra dele é contra quem? O remanescente da mulher. Por quê? Tem dois motivos porque ele está guerreando contra o remanescente. Porque guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus, que é o quê? O espírito de profecia. Está lá em Apocalipse 19:10. Né? João falou, se dobrou diante de Gabriel, Gabriel falou, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a característica desse remanescente fiel, que o dragão está guerreando terrivelmente, é guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Mas a igreja do Apocalipse 3:17 é uma outra parte que fala assim, rico sou e de nada tenho falta, eu estou enriquecido. Mas o que a testemunha fiel e verdadeira fala? Não, tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Que é a fé e o amor, né? E as vestiduras brancas é o quê? A justiça de Cristo. E o colírio para ungir os olhos da cegueira? O Espírito Santo, a graça de Cristo, né? Então ela fala, olhando para o alto, 28. É o caráter e não o terdes o nome nos livros da igreja que vos torna cristãos. Então é o caráter. É isso que faz a diferença dos dois povos que estão hoje dentro da igreja. Muitos há cujos nomes estão nos livros da igreja, mas não sob o governo de Cristo. Não lhes ouvem as instruções, nem fazem a sua obra. Isso é triste.
que isso não aconteça com nenhum de nós, né? De estarmos dentro desse que não quer seguir a Cristo. E esse texto aqui foi lido pelo Ivan, Mensagens Escolhidas, volume 1, 69. Por 40 anos a incredulidade, murmuração e rebelião excluíram o antigo Israel da Canaã terrestre. E os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. Então o problema não foi a promessa de Deus, porque Ele prometeu, Ele cumpre. Mas foi a incredulidade, o mundanismo e a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado, dor por tantos anos. E são esses pecados que vão fazer com que aqueles que professam ser da verdade presente... Gente, eu fico preocupada com esse termo, vou falar para vocês por quê. Vai acontecer de aqueles que professam a verdade presente saírem fora do crivo. Incredulidade, murmuração, contenda. E muitos falam assim, eu sou da verdade presente. Já viram isso? Rico sou e de nada tenho falta. Essa mensagem de Laodiceia são os que professam a verdade presente. Eu tenho a justiça de Cristo? Também para esses que abrem a boca para falar que tem a justiça de Cristo e que o outro é pecador, miserável, pobre, cego e nu. O que nós temos que conhecer temos a justiça de Cristo, sim, Ele quer nos dar. Mas nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, desesperadamente perversos. Essa é a nossa condição. Mas reconhecemos a nossa pequenez, a nossa total desvalia, a nossa dependência total dEle. Nunca ninguém que esteja se aproximando de Cristo vai falar, tenho afinidade com Cristo, ou eu sou mais consagrado que o outro. Nunca ninguém vai falar assim, eu sou bom. Gente, é muito sério. E o Senhor não nos cerrou o céu. Testemunhos para a Igreja, volume 5, 217. Mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo. Não é isso que a gente ouve? A igreja está crescendo, milhares de batismos. A igreja está crescendo, florescendo, e que a paz e prosperidade espiritual encontram em todas as suas fronteiras. Sabe o que ela diz? A igreja deixou de seguir a Cristo, o seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Voltando ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com a sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrenças dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. E Satanás assim o deseja. É da vontade de Satanás. Agora, não sei se vocês conhecem esse texto de Manuscript Release, número 17, página 81, 82, fala o seguinte. Deus possui uma igreja. Aqui foi a melhor definição de igreja que eu vi. Deus possui uma igreja, mas ela não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é a sua igreja, pois somente a presença do alto e sublime, que habita a eternidade, pode constituir uma igreja. Então, é muito clara a definição de igreja. A definição de igreja é o quê? É povo. Então, Deus não vai levar um rótulo, Ele vai levar um povo. E tem povo fiel, como a gente viu agora, foi o Jonathan que falou, nas diversas corporações cristãs, protestantes que existem. Tem povo de Deus lá, aliás, a maioria está lá. Ele faz um convite, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, povo meu. E a gente sabe que o joio e o trigo vão crescer juntos. Não pode arrancar o joio porque ele é tão parecido com o trigo, porque quando arrancar o joio, o trigo sai também. Então é muito parecido, há uma similaridade. Mas na hora da crise,
na crise que está por vir, decreto dominical, tempo de angústia prévio, na hora da crise, muitos abandonarão a fé, porque não vão estar o quê? Alicerçados com a consagração, com o reavivamento e a reforma. Esse é o nosso preparo hoje. Lá em Romanos 9, 27 e 28 fala: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Eu posso parafrasear: ainda que o número dos integrantes da nossa igreja seja de 20 milhões em todo o mundo, só o remanescente dela é que vai escapar. Só o remanescente. Irmãos, a gente vai ver no estudo do selamento que o funil é muito estreito. É muito estreito. E a gente se acomoda. Tem vaga para todo mundo. Deus vai aceitar todos porque Deus é perdoador, Deus é bom, Ele é perdoador, mas Ele é um justo juiz também. Embora seja um misericordioso Deus. Nesse tempo o ouro será separado da escória da igreja. Isaías 10 fala a mesma coisa, os restantes, 21, 10, 21, 22. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o remanescente dele se converterá. E uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Irmãos, Deus não trabalha com quantidade. Nunca foi assim. Ele trabalha com qualidade. Quantos escaparam no dilúvio? 8 vivos, né? A gente sabe que alguns morreram antes do dilúvio, salvos, como Matusalém, por exemplo. Mas vivos, 8. Quantos voltaram daquelas... Quando Deus mostrava assim algo tremendo que ia acontecer, sempre sobrava o quê? Quantos se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor? A massa. E quantos ficaram de pé e não se dobraram? Somente 3. Verdade, né? Então a gente vê que lá os espias, quantos escaparam? 2, Josué e Calebe. Sodoma e Gomorra, quantos? 3. A princípio eram 4, né? Mas a esposa de Ló olhou para trás. Então Deus não trabalha com quantidade, sim com qualidade. Mensagens Escolhidas, volume 2, fala na página 14. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. E é o que a gente vê hoje. 2 partidos. Um ensina uma coisa, outro ensina outra. É a natureza de Cristo pré, a natureza de Cristo pós, a vitória sobre o pecado, vai pecar até Jesus voltar e por aí vai. É assim, é dividido. Mas tem que ter uma verdade. Só existe uma verdade. E por isso que a gente precisa firmar na palavra de Deus para conhecer a verdade. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. 2 influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja, chamando o povo à consagração, à entrega, à união com Deus, à comunhão. E a outra fala a favor da corrupção do povo de Deus. Não, você vai pecar até Jesus voltar. Por quê? Porque gosta de pecar. Tem amor ao pecado, apego ao pecado. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas. E a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Aqueles que hoje se mostram como genuínos e verdadeiros, nossa, tremendo cristão da verdade presente, olha, ele prega, ele se veste bem, ele come bem, ele mora no campo. Metal vil. Só Deus conhece o coração. Então, capa exterior não vale nada para Deus. É o coração. E ainda bem que o nosso Deus conhece profundamente o nosso coração. O coração de cada um. Ele sabe que nós somos miseráveis, mas sabe que os que estão aqui estão querendo sair dessa condição de miserabilidade. Amém. E querem se voltar totalmente para Deus.
Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Claro, né? Quantas tinham lâmpadas? Todas. Isso é o quê? Uma aparência, a irmã White fala aqui, exterior de religião. Mas unicamente 5 delas possuíam piedade interior. 5 estavam carecendo do óleo da graça. E o espírito de vida em Cristo, que é o Espírito Santo, não lhes habitava o coração. Então 5 tinham o Espírito Santo e outras não. Sem o óleo da graça, de que servia levar consigo uma lâmpada de profissão de fé se não tem o Espírito? Aqui está o maior engano que pode afetar a mente humana, em que as pessoas creiam que estão certas quando estão erradas. São achadas em falta quando é tarde demais para sempre. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Isso é forte. Tem consideração pela verdade. Até então, parece que a gente consegue identificar. Ó, não é hipócrita, tem consideração pela verdade, advogam a verdade, são atraídos aos que creem na verdade. Mas a diferença é, não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíam sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. A classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Acorda de manhã, ora, lê a Bíblia, vai para o trabalho. Chega em casa de noite, ora, lê a Bíblia e dorme. Às vezes lê um livro de Espírito de Profecia, um capítulo. Isso é consagração? Não. Obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram o seu caráter, não tiveram comunhão com Ele. Comunhão é consagração. Por isso não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. É só formalidade, só capa. Por dentro é oco e seco. Isso é muito sério. São aqueles que pensam que estão certos, mas estão terrivelmente errados. Deus quer intimidade conosco. Ele quer exercer a sua paternidade. Quem aqui já teve ou tem um pai, né? Eu tive meu pai, mas ele não está mais aqui, né? Ele já faleceu, mas quem tem pai ou teve, sabe como é tão bom você chegar ao pai, poder estar com ele, falar com ele, ligar para ele. E é isso que a gente tem que ter. Se a gente tem vontade de fazer isso com nossos pais terrestres, muito mais com o nosso Pai Celestial, que quer dar mais bênçãos a nós do que os pais terrestres querem dar boas dádivas aos filhos. Então, sente-se bem o povo de Deus, pois se imaginam em exaltada condição de realizações espirituais. Que maior engano pode sobrevir à mente humana que a confiança de estar correto quando se está totalmente errado? Isso é cegueira espiritual. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação. A mensagem da igreja de Laodiceia não é uma mensagem suave, não. É um puxão de orelha, né? É uma impressionante acusação. É aplicável ao povo de Deus no tempo presente. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para divertir o povo, não era uma mensagem suave, não é uma mensagem de paz e segurança. Então, se os pastores hoje, ou qualquer um da liderança hoje, prega uma mensagem suave, uma mensagem de paz e segurança, eles não estão dando o sonido certo. Por quê? As almas estão perecendo. É uma mensagem de vida ou morte. É para sacudir, irmãos. Tem que sacudir. A mensagem é forte. Nós vimos ontem. A nossa mensagem é agressiva. A gente não pode, agressiva no sentido de tenaz, ousada. A gente não pode
lidar com, mas se os jovens ouvirem isso, eles não vão ficar na igreja. Se os irmãos melindrosos ouvirem isso, não vão ficar. Os que querem viver piedosamente no meio do povo de Deus, vai ter avidez por essa mensagem. Porque vão querer ter a mente de Cristo para compreender essa mensagem plenamente. Agora, aqueles que ficarem melindrados, não, está me acusando, os testemunhos são só para acusar, não vão ficar e nem vão aceitar essa mensagem. Então, não podemos aceitar a paz em meio à apostasia. Os que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem insurgir-se contra o humilde instrumento. É Deus, e não um falível mortal, que falou para salvá-los da ruína. Os que desprezam a advertência serão deixados na cegueira para se iludirem a si mesmos. Testemunhos Seletos 1:332. A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo em triste engano, todavia sincero nesse engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus, enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual. A mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual, de cegueira, pobreza e miséria. Sabe quem fica no crivo? O que reconhece que é miserável, pobre, cego e nu e desgraçado. Esse fica. Quem pula? Ricos e abastados. Eu sou da igreja verdadeira. Eu estou em mais de 200 países do mundo. Eu tenho a verdade. Eu. Satanás falou a mesma coisa. Subirei no mais altos céus. Colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu. Enquanto que a mensagem da justiça de Cristo fala que o nosso eu tem que estar no pó. Reconhecer que somos pó. Difícil é aos que se acham seguros em suas realizações e que se acreditam ricos em conhecimento espiritual, receber a mensagem que declara acharem-se enganados e necessitados de todas as graças espirituais. O coração não santificado é enganoso mais do que todas as coisas e é perverso. Jeremias 17:9. Vi que muitos se estão lisonjeando de ser bons cristãos, os quais não têm nenhum raio da luz de Cristo. Misericórdia, Senhor. Nenhum raio da luz de Cristo tem esses. E a positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. A gente vai ver as fases da sacudidura. E numa das fases é rejeitar o testemunho da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Laodiceia. Que são esses conselhos, de comprar ouro provado no fogo, as vestes brancas e o colírio. Muitos se apegam às suas dúvidas e seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Eles não têm conhecimento prático da verdade bíblica. Por isso, a gente lê tanto a palavra do Senhor, mas às vezes a gente não atenta para mastigar e meditar os versos. João 17:3 fala: a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? Conhecer a Deus. E como que você conhece a Deus? Intimidade. É a sua palavra, é a convivência, é a consagração, é você saber o que Deus vai fazer, é você confiar o que Ele vai responder, é saber que Ele está te ouvindo e está se inclinando, já dando a resposta da oração. Isso é conhecer, é saber o que Ele vai fazer. Por exemplo, você sabe o que o seu filho vai fazer porque você já conhece ele. É intimidade. É assim. Então, a falta desse conhecimento é que vai fazer muitos se perderem. Não estão vivendo em obediências a todos os reclamos divinos. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre o nosso povo, o que torna necessário dirigir-lhe advertências para o despertar da indiferença espiritual e estimular para uma ação decidida. Então, o que é essa sacudidura?
Qual o objetivo da sacudidura? Quer dizer, ela veio, né, a gente vai ver os motivos, que é o quê? É peneirar, é provar o caráter, é para que a escória saia e fique no crivo bom grão. Só que isso daí vai despertar muitos, e os que estavam cambaleando, muitos virão para a verdade e tomarão uma decisão firme pela verdade. Amém. Os pastores que pregam a verdade presente não devem negligenciar a solene mensagem dirigida aos laodiceanos. O testemunho da testemunha verdadeira não é uma mensagem suave. Não é. Segundo o que Deus me mostrou, é preciso haver também entre os pastores uma sacudidura, a fim de serem eliminados os negligentes, os preguiçosos e os comodistas e permanecer um grupo fiel, puro e abnegado, que não busque seu bem-estar pessoal, mas administre fielmente na palavra e na doutrina, dispondo-se a sofrer e suportar todas as coisas por amor de Cristo e salvar aqueles por quem Jesus morreu. Sintam esses servos o ai que sobre eles pesa se não pregarem o evangelho verdadeiro. Gente, que responsabilidade. Vai sofrer um ai se não pregar o evangelho verdadeiro. Essa mensagem piegas, que só fala do amor sem mostrar a necessidade de mudança de caráter, essa mensagem não é a que Deus está aprovando. É muito sério. Então, os que não foram reavivados, os que não passaram pela reforma, eles abandonarão as fileiras da verdade e serão joeirados. Esses sairão do crivo. Olha o que ela diz. É uma solene declaração que faço à igreja. Quem é a igreja? O povo de Deus hoje. Que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Quem é Mamon? Então, nenhum entre 20. Gente, é um percentual micro, né? Muito pouco. E a gente sabe que Deus levantou 3 Elias para trazer uma mensagem poderosa. Quem são os 3 Elias? Quem é o primeiro Elias? O Elias, o próprio Elias. Uma mensagem tremenda. Quem é o segundo Elias? João Batista. E o terceiro Elias? A última geração. Vamos ver algumas características dos 3 Elias. Do primeiro Elias, do segundo, que é o João Batista, e a última geração. A missão, preparar o caminho do Senhor. Todos os 3 tiveram essa missão. Consagração, a característica. Consagração, humildade, temperança e simplicidade. Essas características. Uma vida retirada na montanha e no campo. Ou seja, aceitou a reforma da vida do campo. Autoridade, fervor e ousadia na mensagem. Não vai se acabrunhar e falar, isso eu não prego porque vou atacar a igreja, isso eu não falo porque tem chavões, não é bem assim, eu vou evitar certas palavras. A verdade tem que ser dita. Claro, de que forma? Com amor, com humildade, mas tem que ser dita. Não pode ser negligenciada para agradar a certos ouvidos. Mas a igreja precisa de leitinho, de comidinha leve. Até quando? Jesus está às portas. Estamos em pleno selamento. Ainda está na hora de ficar tomando leitinho. E a mensagem também é de arrependimento, reavivamento, reforma e conclamando para a decisão. E outra característica dos 3 Elias é que é odiado pela liderança. Não pense que você pregando essa mensagem a liderança vai te amar. Não vai. Tempos de tribulação estão diante de nós. Em muitos casos, nossos amigos nos rejeitarão. Sem causa, homens se tornarão nossos inimigos. Os motivos do povo de Deus serão mal interpretados, não somente pelo mundo, mas por seus próprios irmãos. Os servos do Senhor serão colocados em situações difíceis,
Será criada uma tempestade num copo d'água para justificar a atitude egoísta e a injustiça dos homens. Será menosprezada e diminuída a obra que homens realizaram fielmente. Por quê? Porque prosperidade aparente não acompanhou os seus esforços. E por meio de falsas acusações, esses homens que são fiéis serão vestidos com as negras vestes da desonestidade, sem ser desonestos. Por circunstâncias além de seu controle, tornaram a sua obra duvidosa. E os fiéis serão apontados como homens que não merecem confiança. E isso será feito pelos membros da igreja. Aqui, igreja, vai além de obra denominacional. Essa definição aqui é além da obra do sustento próprio. São os da verdade presente. Todos vão difamar, vão caluniar quem estiver levando essa mensagem. E os servos de Deus devem armar-se com o quê? Ah, gente, que frase linda. Armar-se com a justiça de Cristo. Amém? Amém. Não devem esperar que vão escapar de insulto ou injustiça. Serão chamados de exaltados e fanáticos. Mas não desanimem. A mão de Deus está na direção de sua providência, guiando sua obra para a glória do seu nome. Amém. Amém. Isso está aqui na coleção Spalding Maguen, que agora já temos em português, né? Na página 370. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja limpa e santa. Olha que lindo. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor proveu meios para manter a igreja pura. Levantou-se um povo corrupto que não poderia viver com o povo de Deus. Ao aproximar-nos do juízo, todos revelarão seu verdadeiro caráter e ficará claro a que companhia pertencem. A peneira está se movendo. Não digamos, detém a mão, ó Deus. A igreja precisa e deve ser expurgada, e o será. Amém. Amém. Há necessidade. Vocês estão percebendo que a sacudidura é uma necessidade? Isso está em Testemunhos, volume 1, 99 e 100. Há uma necessidade. Por quê? Só os que ficarem no crivo é que vão receber a chuva serôdia e o selamento. Não tem jeito. Se você arrancar o trigo, vai o joio vai trigo junto. É Jesus que faz essa ceifa. O apóstolo Paulo exorta os irmãos dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, de 10 a 13. Oh, que dia está diante de nós! Que sacudidura haverá entre os que se dizem filhos de Deus? Que dia! Nós estamos num momento solene, né? Vivendo esse momento solene. Momentos difíceis, tempo de angústia prévio, que o Jonathan vai falar sobre esse tempo de angústia prévio. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente e Deus terá um povo puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que é Ele que limpará completamente a eira. Ele está fazendo esse peneiramento entre nós? Está. E aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então, nós temos que tirar de nós toda arrogância, toda presunção, tudo aquilo que realmente a gente vê que não é de Deus. E nos colocarmos completamente, inteiramente a Deus, nas mãos do Senhor e entregar a nossa vida a Ele. Nós vimos ontem que mesmo que a gente tenha que clamar, chorar aos pés do Senhor, em prantos e falar: Senhor, purifica o meu coração. Eu não quero mais pertencer a Satanás. Eu quero pertencer ao Senhor. E Ele vai fazer essa obra porque Ele deseja. Vocês lembram que quando Jesus curava os homens que estavam doentes aqui na terra,
os coxos, os cegos. Ele às vezes curava alguns, outros não, ou alguns ele mandava se lavar. Às vezes não era imediato. Qual era a doença que era imediatamente curada? A lepra. Por quê? Porque representa o quê? A lepra do pecado. Isso significa que quando nós pedimos purificação de caráter e cura da lepra do pecado, Ele quer nos outorgar imediatamente a cura. Ele quer nos dar essa cura. Então, se você deseja ficar curado da lepra do pecado, Ele fala: filho, eu te curo. Sou eu que curo da sua apostasia. Isso é tremendo demais. Foi-me mostrado o povo de Deus e viu fortemente sacudido. Alguns com viva fé e agonizantes brados pleiteavam com Deus. Olha, quem vai ficar firme no crivo, não só a hora, como eu falei, lê um pouquinho, correndo. Não, como que eles estão? Fé viva e com agonizantes brados pleiteando com Deus: Senhor, me cura da apostasia, tira de mim aquilo que não agrada ao Senhor. Cura o meu pecado, tira completamente, chorando, clamando aos pés do Senhor pela própria condição, pela sua própria condição. São esses que vão ficar firmes na sacudidura. Vi que alguns não participavam dessa obra de súplica intensa. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não resistiam às trevas que os rodeavam e os envolvia qual densa nuvem. Os anjos de Deus deixaram-os e viu-os apressar-se em auxílio dos que lutavam com todas as energias para resistir aos anjos maus, procurando ajudar-se a si mesmos, invocando perseverantemente a Deus. Mas os anjos abandonaram os que não se esforçavam por ajudar-se a si mesmos e perdiam-os de vista, enquanto que os que oravam prosseguiram em seus clamores fervorosos. Um raio de luz provindo de Jesus sobre eles incidia de quando em quando, a fim de os encorajar e iluminar-lhes o semblante. Gente, que tremendo! Os anjos estão ajudando como seres ministradores aqueles que vão herdar a salvação. Aqueles que estão clamando, que estão chorando, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é que vive choramingando, não. É chorar pelas mazelas da vida, pelos pecados cometidos. Os que têm fome e sede de justiça de Cristo. Então são esses que os anjos vão estar ao lado, porque eles vão estar levantando clamores fervorosos. Então, somente esses que estão pleiteando com Deus é que terão a ajuda do céu. Perguntei o significado da sacudidura que eu vira. E foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha fiel e verdadeira Igreja de Laodiceia. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto e levantar-se-ão contra ele, o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Olha, daqui a gente tira muita lição. Primeiros Escritos 270, para quem está anotando. Olha só. Vem o testemunho da testemunha fiel e verdadeira Igreja de Laodiceia. Os que acatam esse testemunho, eles pegam, né, e empunham a bandeira, né, o estandarte, e propagam essa verdade direta. Mas muitos não suportam esse testemunho e vão começar a fazer o quê? Eles não suportam e se isolam e caem? Não. Eles começam a fazer o quê? Oposição. Isso é fanatismo. Isso é mentira. Isso é enganoso. Cuidado. São as frases. Isso é heresia. Isso é que vai determinar a sacudidura entre o povo de Deus. O testemunho da testemunha fiel e verdadeira não foi atendido nem pela metade. Nem pela metade da igreja. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Aí às vezes me perguntam, os 144 mil é literal ou simbólico? Há muito comodismo no simbolismo. Tem vaga demais. Mas olha o caráter daqueles que querem ser 144 mil. O Ivan vai mostrar.
se é literal ou simbólico. Esse testemunho tem que realizar o arrependimento profundo, e todos os que de fato receberem, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Disse o anjo para ela: escute! Logo ouviu uma voz que soava como muitos instrumentos de música, todos em acordes perfeitos, suaves e harmoniosos. Ultrapassava qualquer música que já ouvia. Parecia plena de misericórdia, compaixão e regozijo santo e enobrecedor. Atravessou-me todo o ser. E disse o anjo: olhe! Minha atenção foi então dirigida para o grupo que eu vira, e fora fortemente abalado, sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e orar em agonia de espírito. O grupo de anjos da guardas em volta deles foi duplicado. Moviam-se em rigorosa ordem, firmes como um batalhão de soldados. Amém. Demais, irmãos. Tremendo demais. A gente não tem noção do que acontece no mundo espiritual. Não temos a mínima noção. Nem do lado do inimigo, o que ele está aprontando para nos derrubar, e nem do lado de Deus, o que ele está fazendo para nos salvar. A gente não tem ideia. Que cena é essa que foi mostrada para ela, né? Ela ouviu, eles louvando, cantando e agonizando, pedindo perdão, e ela viu, e os anjos em duplicata, né? 2 anjos para cada um dos salvos em volta deles. Mas olha só, diminuíra o número dos que faziam parte desse grupo. Mesmo os que estavam pleiteando com Deus começou a diminuir. O que é isso? Sacudidura. Alguns que estavam firmes caíram. A gente vai ver estrelas caindo. Pessoas que a gente admirava, pessoas que a gente achava, nossa, esse daí é um tremendo cristão, caindo. Diminuíra o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniram com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com a perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas, e em seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade, os que estavam vindo de fora, e a elas se filiavam. Anjos maus se lhes agrupavam ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Então, irmãos, não é hora do povo de Deus mostrar fraqueza. Não podemos deixar de ficar alerta um momento sequer. Não podemos deixar de ficar alertas um momento sequer. Requer o quê? Vigilância. Hoje e daqui a uma semana? Todo dia, toda hora, minuto a minuto. Essa deve ser a vigilância do povo de Deus. Começou a forte sacudidura, primeiros escritos, página 50. E continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. E ao aproximar-se a tempestade, alguém pode me definir o que é essa tempestade? Ao aproximar-se a tempestade, mas aqui ela está falando a fase final, né, da sacudidura, que é com o decreto dominical. Claro que vai estar sacudindo antes, o decreto só vai terminar de separar, porque esse sacudidura está ocorrendo antes do decreto. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, então não é qualquer um, é aquele que está professando a fé na justiça de Cristo, que é a mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonará sua posição, passando para as fileiras do adversário. Misericórdia, Senhor. Quem professa a fé do terceiro anjo, a gente não consegue imaginar que vai pular para o outro lado. É muito sério. Quando? Quando aproxima-se a tempestade, a prova final. Pela união com o mundo e a participação em seu espírito, chegam a ver as coisas quase que sob a mesma luz. Mas quando vier a prova, essa prova final, achar-se-ão preparados para escolher o lado mais fácil e popular. Homens de talento e de modos amáveis, que uma vez se regozijaram na verdade.
Ai, queridos, isso é terrível. Pessoas que estão do nosso lado e que amaram a verdade e que são famosos, empregaram suas faculdades para enganar e desviar as almas. Eles se tornam os mais amargos inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais eficientes agentes de Satanás para apresentá-los sob falsa luz e acusá-los e, por meio de falsos testemunhos e insinuações, mover os governantes contra eles. Grande conflito 579. Por que haverá então uma sacudidura na igreja? Para purificá-la dos ímpios e para purificá-la do pecado. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles lá de fora, os beberrões, A definição de ímpio na Bíblia é quem está no meio do povo de Deus. Vamos ver? Quem quiser anotar, os textos são bem claros. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, ou seja, está na igreja, for fornicador, avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então é o de dentro. Outro texto, Jeremias 5:26. Porque ímpios se acham entre o meu povo, Deus falando. Salmo 50:16. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca? Quem é que faz isso? Não é o profeta para o povo de Deus? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti, assenta-te a falar mal contra o teu irmão. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus. Então, recitam os estatutos, tomam a aliança de Deus na boca, mas odeia a correção e fala mal do irmão. Olha só, esse é o ímpio. Salmo 109, 6, 7 e 13. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado. E a sua oração se lhe torne em pecado. Então, quem é esse ímpio? Ele ora. Vocês estão vendo aqui? Ele ora. A sua oração se torna em pecado. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja o quê? Apagado da seguinte geração. Então, tem o nome riscado. E 1 Timóteo 3, de 1 a 7, que vocês conhecem bem esse texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou angustiosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí você pensa assim, é o ímpio lá fora, né? Vamos continuar? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quem é que tem aparência de piedade? São os de fora ou os de dentro? Destes, afasta-te também. E eles aprendem sempre, ou seja, estão na igreja, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando no nosso meio. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. O peneiramento de Deus sacode para fora, olha que frase triste, multidões como folhas secas. A palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Aparentemente tudo trigo. Quando sacudir, multidões de palha voando. É sério. Firme-se em Deus, porque a forte sacudidura começou. Acho que é depois da manhã, nós vamos continuar, ou é amanhã, não lembro. Nós vamos continuar depois para concluir as fases da sacudidura, detalhar cada ponto da sacudidura, para que a gente fique firme em Deus e não sejamos joeirados. Que Deus nos fortaleça e nos dê a firme decisão de permanecer junto de Cristo até o fim.